Queridos irmãos e irmãs, professores, alunos, professoras, superintendentes, seja onde você estiver nos ouvindo, seja bem-vindo a mais uma grande aula Betel Dominical. Que alegria podermos nos comunicarmos esta semana e que seja uma semana muito abençoada e produtiva. A você que trabalha, você que interage, onde você estiver, este ano de 2025, cremos que o Senhor será conosco. Nós estamos estudando este trimestre na revista Betel Dominical, o primeiro trimestre de 2025, cujo tema é o movimento pentecostal, a chama do Espírito, que continua a incendiar o mundo. Esta chama que nos preenche, esta chama que nos adverte, essa chama que nos contagia, é a chama que nos preenche em todos os momentos. Uma revista linda, maravilhosa, onde retrata a história do movimento pentecostal desde o derramamento em Atos dos Apóstolos, bem como até a sua chegada ao Brasil. São inúmeros acontecimentos até a chegada do século XX, bem como a fundação de nossa denominação e todas as outras pentecostais que são descendentes deste movimento. Que o Espírito Santo nos ajude a encontrar e a preencher os corações sedentos que tenham mais de Deus preenchidos em si. Então, portanto, é o nosso desejo. Bom estudo. Nosso comentarista, lembrando, é o Bispo Oídio José do Carmo, terceiro vice-presidente da nossa Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, bem como também é um dos bispos do colegiado de bispos das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, presidente da CONEMAD Goiás, que é a Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira no estado de Goiás, pastor presidente da linda, majestosa, maravilhosa Igreja Assembleia de Deus em Campinas, Goiânia, também advogado, teólogo e inúmeras funções ele exerce. Hoje vamos falar da segunda lição deste trimestre, que nos adverte acerca da permanente vigilância, o chamado à santidade e a preparação. O texto áureo desta maravilhosa aula nos adverte exatamente assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Livro de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 11. Na verdade aplicada, leremos que as experiências e os avivamentos do passado não nos dispensam de viver em constante vigilância e oração. Os objetivos dessa lição compreendem três. Primeiro, reconhecer as características do esfriamento espiritual, ressaltar os riscos desse esfriamento espiritual para os cristãos e vamos refletir também a necessidade ao retorno deste primeiro amor ou ao primeiro amor. O texto que usaremos para referência encontra-se em Apocalipse, capítulo 2, versos de número 1 ao 5, onde você pode ler com muita calma. Vamos, então, antes de iniciarmos esta aula, compreendermos acerca de algo importante. O motivo de oração é orarmos para que a igreja permaneça vigilante e ativa na sua fé em Cristo, avivada até a sua volta. Vamos orar e neste propósito tão importante, eu convido o nosso amigo pastor Marcos Santana, que já está aqui nos estúdios, para poder proceder com esta oração. Ok, pastor Paulo, a paz do Senhor, pastor William, os nossos irmãos, convido a todos para um momento de oração. Bendito e maravilhoso Deus, nosso Pai Celestial, graças nós te damos por mais este momento de podermos nos achegar diante do teu trono de graça, primeiramente te agradecendo pela tua palavra que chegou até nós, pelo teu Espírito que em nós habita. Pedimos que, durante o estudo desta lição, vidas sejam despertadas, renovadas. Conceda-nos, Senhor, sermos fervorosos no Espírito,
servindo ao Senhor. Desperta-nos a cada dia, aviva a tua obra, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. A editora Betel não produz ou disponibiliza as revistas em formato digital. Nós disponibilizamos todo o material de Escola Bíblica Dominical exclusivamente em formato impresso, a fim de que todo o conteúdo que preparamos com muito carinho para você seja melhor aproveitado. Queridos irmãos, com muita alegria, vamos à introdução. E nos tempos hostílicos que nós vivemos hoje, os apóstolos, por exemplo, vivenciaram também as suas hostilidades, as situações hostis ao seu tempo. O esfriamento espiritual e também este relaxamento no cuidado com a vida espiritual tem sido uma das realidades que perdurou durante séculos. E cada dia mais nós vimos, através do surgimento de diferentes movimentos, a busca por renovação para que, encontrando esta renovação, possa extrair o melhor de Deus para um renovo. Então vamos extrair essas lições baseadas por esta linda divisão que foi feita, compreendendo a promessa que se cumpre, o poder do Espírito Santo e a autoridade do Espírito Santo, para termos o cuidado de fazermos este autoexame acerca da vigilância e da oração, que são indispensáveis a todo bom cristão. Vamos então ao ponto de partida que nos diz vigiar em todo o tempo. Convido novamente o nosso amigo pastor Marcos Santana que assuma aqui o seu local para poder nos orientar acerca do primeiro capítulo ou primeiro tópico desta lição, que nos fala: a promessa se cumpre. Irmãos, tenhamos em mente que na lição passada nós vimos sobre a promessa de Deus acerca da descida do Espírito Santo e o cumprimento desta promessa, o revestimento de poder. Ao longo da lição de hoje, tenhamos isto em mente. E eu inicio a contribuição para a lição de hoje aproveitando o texto da verdade aplicada. Ou seja, as experiências e avivamentos do passado não colocam a vida do discípulo de Cristo no modo automático. Eu considero esta reflexão como um resumo do foco da lição de hoje, que é sobre a necessidade da permanente vigilância. São inúmeros os relatos nas Escrituras e também na própria história da Igreja que confirmam isso. A lição de hoje, assim, é um verdadeiro alerta para o povo de Deus. Nós veremos ainda que é interessante a gente atestar isso, ainda nos dias apostólicos, várias igrejas locais já apresentavam desvios doutrinários, esfriamento, comodismo, indiferença. O tópico 1, as igrejas da Ásia. Nós veremos neste tópico alguns aspectos presentes nas igrejas aqui mencionadas, ou seja, Éfeso e Laodiceia, que também fazem parte da realidade de muitas igrejas locais hoje. Evidentemente que nós vemos a presença desses aspectos tanto no sentido positivo como
no sentido negativo. Assim, irmãos, a mensagem àquelas igrejas é bem atual. Por isso que é importante nós trazermos à nossa memória o texto bíblico. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembrando aqui que o ouvir é mais do que escutar. Esse ouvir, ele aponta para atenção, interesse, valorização e disposição para obedecer. 1.1, Éfeso. Quando eu estava preparando esse esboço, creio ser interessante nós destacarmos que a igreja em Éfeso, ela recebe esta carta que nós encontramos no livro do Apocalipse cerca de 39 anos depois da sua fundação. Portanto, não tinha passado muito tempo. É interessante que a história dessa igreja é marcada por um verdadeiro derramamento do Espírito Santo, manifestações dos dons espirituais. Tem um texto que diz que Deus operava pelas mãos de Paulo milagres extraordinários e uma história marcada pelo ensino bíblico. Foi o local onde Paulo ele ficou mais tempo em suas atividades missionárias. Então, é de estarmos surpresos que após 39 anos de fundação, uma igreja que mantinha a pureza doutrinária, mantinha lealdade, como nós vemos nos versículos 2 e 3 de Apocalipse 2. Vide essas qualidades que a igreja mantinha, mas diante do alerta, da advertência, da admoestação do Senhor, nós podemos pensar sobre isto. Durante quanto tempo nós devemos agir conforme o exposto nos versículos 2 e 3 do capítulo 2 de Apocalipse? É determinante nós pensarmos esta questão, fazendo uma conexão com os seguintes aspectos. Qual deve ser a nossa motivação na nossa vida diária de discípulo de Cristo? O que nos impulsiona? Nós vemos que na mensagem de Jesus à igreja em Éfeso, os aspectos positivos identificados inicialmente não dispensam a igreja sobre a necessidade do cultivo do amor cristão. Não existe compensação. Nós vemos que o Senhor ele trata a questão do amor, do primeiro amor, do zelo, não estar mais fazendo parte da vida diária da igreja. Ele trata isso como uma queda espiritual. Irmãos, ortodoxia, né? Nós estarmos corretos quanto à crença nas doutrinas bíblicas, não dispensa o amor. Ortodoxia sem amor é esquecermos o que o próprio Jesus Cristo disse e registrado em João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Lembremos-nos que 1 Coríntios 13 confirma que todas as outras qualidades em Éfeso não compensavam a falta de amor. Eu concluo essa contribuição com duas mensagens de Jesus. João capítulo 15, versículo 9. O discípulo de Cristo, ele deve permanecer no amor. E Mateus capítulo 24, versículo 12. Eu faço menção aqui deste versículo usando duas versões, a linguagem de hoje e a versão King James,
por causa da multiplicação da maldade. A maldade vai se espalhar tanto que o amor da maioria das pessoas, o amor de muitos, esfriará. Mas atenção, é possível e é necessário perseverar no amor. Porque o versículo seguinte, Mateus 24:13, o próprio Cristo disse isso. A fonte desse amor é o próprio Deus. Portanto, trata-se de uma fonte inesgotável. Assim, trago de novo à nossa memória a frase que utilizamos na introdução. Não estamos no modo automático. Subtópico 1.2, Laodiceia. Para a gente poder entender melhor o conteúdo da mensagem e o contexto que foi inicialmente enviada à igreja de Laodiceia, que consta lá no Apocalipse, eu destaco aqui alguns aspectos sobre a cidade, porque é numa cidade, naquele contexto urbano, é que estava a igreja de Laodiceia. Era uma cidade próspera, famosa por seus muros, era um centro bancário, um centro de produção têxtil, era famosa pelo tratamento medicinal. Interessante que na década de 60 depois de Cristo, essa cidade sofreu um terremoto e os habitantes se vangloriavam de terem reconstruído a cidade sem precisar recorrer à ajuda de Roma, a capital do império. E o próprio nome de Laodiceia, que aponta para o direito do povo, aponta para uma forte tendência e ênfase na cidade, naquela sociedade, em atender às demandas do povo. E aí nós vemos que essas características da cidade de Laodiceia, parece que ao longo do tempo, essas características foram influenciando o estado espiritual da igreja de Laodiceia. E aí nós vamos encontrar uma igreja que considerava a si própria em excelente estado, excelente condição espiritual. Uma igreja autossuficiente, uma igreja que demonstrava orgulho espiritual, perdeu a sensibilidade espiritual e mais preocupada em agradar a todos, ter a aprovação de todos, do que com aquilo que Deus tinha determinado para o viver da igreja. É interessante, apesar desses aspectos negativos, mas é chamada de igreja. A igreja que está em Laodiceia, mas que está vivendo uma vida cristã nominal, uma vida cristã indiferente, sem alegria, sem motivação, sem entusiasmo, acomodada somente com aquela aparência exterior. Note que Paulo já tinha feito menção à igreja de Laodiceia na sua epístola aos Colossenses, no capítulo 4, versículos 13, 15 e 16. E aí deixo essas reflexões. Por que chegaram a este estado? Por que não perceberam o que estava acontecendo? Em plena era apostólica, deixaram de cultivar algumas práticas cruciais ao longo da jornada. E aí eu deixo para os irmãos meditarem. 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. E 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Eu encerro esse subtópico lembrando, não estamos no modo automático. E por último, 1.3, a permanente vigilância. Eu inicio essa contribuição com o texto que nós encontramos na nossa lição, o subsídio do 1.3. Estejamos vigilantes,
pois o esfriamento tende a começar de maneira sutil e gradativamente toma dimensões que comprometem a vida espiritual em sua totalidade. Eu recomendo com empenho a lição 13 da revista do terceiro trimestre de 2023, quando nós estudamos sobre Malaquias, último profeta do Antigo Testamento, um alerta sobre o perigo da prática religiosa vazia e sem vida. Não deixem de consultar também o respectivo vídeo sobre esta lição. O Antigo Testamento, ele encerra com um chamado ao povo de Deus a se voltar para Deus quebrantado e arrependido. Porque, irmãos, a história, ela acaba se repetindo. Cerca de 100 anos depois que o povo voltou do cativeiro e cerca de 80 anos depois que o templo tinha sido reconstruído, é que o povo se encontrava nesta situação que Malaquias denunciou. O que estava caracterizando o povo da aliança eram atitudes de indiferença, superficialidade, formalismo vazio e corrupção. Um determinado comentarista, ele pontuou: há pressões e tentações nos períodos de espera, na história humana e na vida de cada um. Nós estamos vivenciando também um período de espera. Eu concluo citando Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 39. Nós vamos encontrar nesse texto um veemente chamado ao povo de Deus a perseverar em atitudes e ações que se requer do povo propriedade exclusiva de Deus em todo o tempo. Eu destaco estas expressões: cheguemo-nos, retenhamos, consideremo-nos, não deixando, admoestando-nos, lembrai-vos, não rejeiteis. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos desperte, que o Espírito Santo nos capacite a sabermos lidar com a rotina, com o dia a dia da vida cristã, para não sermos influenciados e dominados pela monotonia, pela indiferença, pelo comodismo, porque afinal não estamos no modo automático. Que o Espírito Santo continue falando melhor em cada coração. Deus abençoe. Querido pastor Marcos Santana, muito obrigado por sua ímpar participação aqui. O senhor nos ensinou que se não voltar logo ao primeiro amor, jamais nós viveremos o refrigério de um amplo, intenso e necessário avivamento. Vamos ao tópico de número 2, onde trataremos junto com o pastor William Barros, seja bem-vindo, o movimento montanista, muito importante, e talvez muitas pessoas nunca ouviram falar desta palavra, que terão a oportunidade de estudar este movimento importante. Então vamos, pastor William Barros, fiquem à vontade. A paz do Senhor, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e a todos vocês, meus irmãos, estão conosco aqui para mais essa aula Betel. Meus irmãos, o nosso tópico 2 vai falar sobre o movimento montanista. Veja bem, esse movimento não tem nada a ver com esporte nas montanhas, com esporte ao ar livre. Nós vamos aprender e entender tudo isso aqui nessa aula. Porém, eu queria fazer aqui frisar algo e dar um conselho aos professores. O que ocorre? Irmãos, já perceberam que ao longo desse trimestre nós vamos passar por vários fatos históricos e personalidades que marcaram a história do cristianismo. E o que acontece? É muito comum, como são assuntos históricos, você tem que passar pela história e trazer dados, trazer fatos, trazer datas, etc. Porém, o cuidado que o professor tem que ter aqui é redobrado. E talvez muitos professores até tenham dificuldade com isso, porque não seja muito a sua área. Porém, as aulas Betel vão ajudar muito nisso, dando um norte e mostrando uma forma mais edificante de trazer o assunto. Mas não é só isso. Se o professor não tiver cuidado,
e transformar sua aula apenas numa demonstração de conhecimento, trazer dados, trazer fatos históricos, etc., ele vai perder o aluno vai acabar se cansando desse trimestre, se cansando das aulas. Porém, se o professor entender que ele precisa trazer os fatos históricos e criar um link entre o que aconteceu, os erros e acertos, com o aluno que vai assistir a aula, as lições que ele vai poder tirar e extrair de tudo isso que nós já vivemos na história do cristianismo e que é passado aula a aula, aí sim, aí o professor vai poder extrair ao máximo e despertar, inclusive, o interesse do aluno em querer aprender mais. Então isso pode até motivar que muitos outros venham para a EBD. Então tem que se tomar muito cuidado nessa aula para não errar na mão e acabar perdendo tempo demais trazendo fatos históricos e esquecer de fazer esse link e trazer aplicação para os alunos. E é basicamente o que eu vou tentar fazer agora nesse momento. Vejam, vamos começar do princípio. O montanismo é um movimento que começou na Frígia. A Frígia fica na atual Turquia, no tempo bíblico, na Ásia Menor. E é uma região, nós tivemos inclusive agora, eu e o Alex que está filmando aqui, mês passado tivemos lá, e fica próximo aí na região norte, no centro-oeste aí do país, e fica próximo ali a Capadócia. É uma região muito importante. Nós temos pelo menos 3 passagens bíblicas em Atos dos Apóstolos, todas em Atos, que falam sobre a Frígia. Na descida do Espírito Santo, em Atos 2, versículo 10, é mencionado a Frígia, Atos 16, versículo 6, e Atos 18, versículo 23, que vai mostrar para nós que é uma região que recebeu muito a pregação do Evangelho, houve muitas conversões, e mostra nisso também o cuidado e a atenção que o apóstolo Paulo deu à pregação nesse lugar e nessa região. O fundador desse movimento é oriundo dessa região, Montano. Ele havia vivido no paganismo, mas em contato com o cristianismo se converteu, veio para a Igreja de Cristo e logo de início deu muita ênfase à busca do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a manifestação dos dons espirituais e uma busca pela santidade. Ele também fez críticas severas à igreja da época com relação ao excesso de formalismo, a perca das características da igreja do tempo apostólico, sobre santidade, o Espírito Santo, muito formalismo, e ele bateu muito nisso. Ele foi crescendo como um líder de um grupo da região e automaticamente ele resiste à liderança eclesiástica já existente devido a esses pontos e vai formando sua liderança, incentivando todos a muitos jejuns, a uma busca pela santidade. Começa, infelizmente, a sair de um extremo do formalismo e levar seu grupo para um outro extremo. Só para vocês terem uma ideia, ele aconselhava as viúvas que não se casassem mais. E quem pudesse, não se casar. Dava muita ênfase a essa questão. Tinha 2 mulheres que se tornaram tidas como profetisas dentro desse grupo do montanismo, que é Priscila e Maximília. Ele chegou a afirmar que as 2 eram verdadeiras harpas dedilhadas pelo Espírito Santo, da qual Deus extraía a sua verdade e as suas mensagens. E o grande problema nesse movimento não se deve tanto à questão de batismo e de dons. A questão desse movimento, o caminho errado que eles tomam, é justamente levar a um outro extremismo. Qual? Ele vai se colocar, Montano se coloca como o Paráclito, ele se autodenomina Paráclito e diz que, por ele, o Espírito Santo se revela. Pelas suas mensagens, suas profecias, Deus traz a sua vontade. Ou seja, ele coloca as suas profecias, as suas mensagens no mesmo nível, no mesmo patamar da Bíblia Antigo e Novo Testamento. Ele se coloca como o apóstolo Paulo, como outros apóstolos nos seus escritos. As suas mensagens são tão inspiradas, são tão Bíblia como as mensagens dos apóstolos, escritas e compondo a Bíblia Sagrada e o cânon. Então, esse foi o grande problema desse movimento, levando as pessoas a um isolamento, levando as pessoas a uma vida de ascetismo, levando as pessoas a uma vida de fanatismo. A Priscila e Maximília, só para vocês terem uma ideia, entraram nesse movimento
deixaram seus maridos para se dedicar completamente a esse movimento. E por aí vai. E automaticamente, quando ele se coloca como a voz profética, como a palavra de Deus, como o paráclito, como o consolador, o advogado, ele também vai afirmar que o movimento que ele estava ali criando, ele vai chamá-lo de a nova graça. Olha só, ele autodefine o movimento que ele está implantando como a nova graça. Ou seja, Deus havia levantado ele para reformar, para mudar e renovar tudo. E por aí vai. É interessante que não foram poucas pessoas que naquele tempo se deixaram levar por esse movimento. Esse movimento alcançou uma grande explosão também em toda a região do Oriente e em Cartago. E para vocês não se surpreenderem, nós temos até pessoas importantes na igreja que acabaram aceitando o que ele ensinava e acreditando em suas profecias. Então, irmãos, as lições que a gente pode tirar de tudo isso são muito importantes. Só para você ter uma ideia, Tertuliano, um dos maiores pais da igreja, se tornou montanista e acreditava no que Montano havia pregado e ensinado como verdade. Ou seja, o movimento acaba ganhando um peso muito grande porque alguém de peso na igreja, reconhecido como autoridade eclesiástica na igreja, também se volta para os ensinos de Montano. Agora, quais lições práticas nós podemos tirar aqui? Eu queria extrair com vocês pelo menos 4 verdades importantes que nós precisamos aprender com tudo isso aqui que a história nos mostra. A primeira verdade que nós vamos aprender aqui é que pessoas usadas por Deus não estão acima da autoridade do pastor. Pessoas na igreja usadas por Deus pode profetizar para você, pode entregar profecia, revelar identidade, CPF, pode revelar placa de carro, nome e sobrenome, número de processo na justiça. Essa pessoa pode ser muito usada, mas ela não é o seu líder, não é o seu pastor. Muitas pessoas acabam se impressionando com pessoas que surgem aqui e ali, no dia a dia da igreja, muito usadas por Deus, e fazem dela o seu foco. Transformam admiração em idolatria e passam a seguir essas pessoas cegamente. Nós conhecemos histórias de pessoas que se perderam assim, e não são poucas. Você deve conhecer gente assim. Acabou se iludindo. E depois que a queda veio, depois que percebeu que a pessoa não era bem aquilo, porque a pessoa é um ser humano, tem defeitos, acabou muitas vezes se perdendo e não quer mais saber de evangelho. Então, entenda uma coisa, uma pessoa pode ser muito usada, mas ela não está acima da sua liderança, não está acima do seu pastor, ela não é o seu líder. Você não tem que segui-la cegamente. A segunda verdade que nós vamos aprender aqui, e essa é muito importante, é que mesmo pessoas usadas por Deus, em posição de pastor, em posição de líder, não estão acima da palavra de Deus. Ah, mas Montano é meu líder. Montano é o meu pastor. Montano é o pastor que dirige a minha congregação. Ele que é meu líder, ele é meu pastor. Paulo vai dizer algo importante em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Paulo diz, ainda que eu, ou um anjo, pregue outro evangelho, seja anátema. Irmão, o parâmetro, a base, a bússola, o pão do crente é a Bíblia Sagrada. Eu não defino se algo é certo ou errado, em primeiro lugar, pelo pastor, pelo líder. Eu identifico se algo é certo ou errado, em primeiro lugar, pela palavra. A igreja, o pastor, todos estão sujeitos, submissos à palavra. Todos precisam obedecer e viver a palavra. Eu não posso medir se algo é certo. Imagine, eu estou numa congregação de Madureira. De repente, na congregação, o pastor começou agora a ensinar isso e aquilo. Isso difere do ensino da minha igreja matriz. Imagina, eu estou aqui, o bispo Haber não ensina isso, mas a congregação que eu estou aqui, esse pastor está aqui há 10 anos, é meu pastor, eu confio nele, e ele está ensinando isso, então deve ser certo porque ele está aqui há 10 anos, ele é um homem de Deus, sempre foi uma bênção, e está ensinando isso aqui. Não, eu quero ver, ele é uma bênção, e eu vou honrar ele, mas está na palavra?
Isso é bíblico? Não, não é bíblico. Não, então estou fora. É a palavra que é a base para eu crer em alguma coisa, em alguma manifestação, em alguma doutrina. A Bíblia, a palavra de Deus. Montano começa apontando um erro e uma crítica na igreja, mas uma crítica não serve como pretexto para justamente partir para um outro extremo e começar a viver na prática de heresias, viver na prática do erro. Agora, um outro ponto importante, terceira verdade que a gente precisa aprender nessa aula, que muitas igrejas, por causa de problemas no uso dos dons, mataram a manifestação dos dons na igreja. O fato de haver problema no uso dos dons no dia a dia, eventualmente acontece, não deve servir para matar a manifestação do Espírito na igreja. Igrejas que tiveram problemas com profecia, e agora está proibido profetizar na igreja. Igrejas que tiveram problema com batismo do Espírito Santo. Houve uma confusão aqui disso, então não clama mais batismo. Igrejas que são Assembleia de Deus. Irmão, Assembleia de Deus. E tem mais de 1 ano que ninguém é batizado com o Espírito Santo na igreja. É Assembleia de Deus e não tem mais profecia. Não ora mais por enfermo ser curado. Não tem cura, não tem testemunho de cura. Não tem testemunho de milagre. Irmão, não tem cura, não tem milagre, não tem batismo com o Espírito Santo. Irmão, a nossa igreja tem uma identidade. O evangelho que nós estamos pregando é o evangelho dos apóstolos. É o mesmo evangelho da igreja primitiva. É o evangelho acompanhado de sinais. O evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, acompanhado de sinais. Os dons estão na igreja para edificação do corpo e salvação dos perdidos. Essa obra não se faz na carne. Essa obra não se faz com pensamento positivo. Essa obra se faz com o poder do Espírito Santo. Então, o fato de a gente ver problemas na igreja não deve matar no dia a dia da igreja a manifestação dos dons. Alguns líderes bateram tanto em profecia, bateram tanto em línguas estranhas, bateram tanto em meninice, que matou. Não tem mais manifestação de Deus na igreja. Irmão, deu erro, ensina. Deu problema, exorta, aconselha, orienta. Mas vai matar a manifestação de Deus, engessar o culto. Não há mais espaço para o sobrenatural. A pessoa vai entrar doente, embora doente. A pessoa vai entrar endemoniado, vai embora endemoniado. É tempo de descer. É tempo de rasgar o coração. E aprender aqui a última verdade. A crítica de Montano é uma advertência para nós hoje. Qual é a grande advertência para nós hoje? A mesma que ele fez naquele tempo. O aumento da força da instituição não deve diminuir a dependência do Espírito Santo. Eu vou repetir. O aumento da força da instituição igreja, da denominação, da convenção, não deve diminuir a dependência do Espírito Santo. Nós não confiamos em números. Nós não confiamos porque temos templos. Nós não confiamos porque temos estrutura. Nós confiamos no Espírito Santo. Esta obra só vai à frente pelo poder do Espírito Santo. Ou nós vivemos esta verdade, ou morreremos. Meus irmãos, essa é a grande contribuição que eu trago para essa aula e que a editora Betel oferece. Quando um assunto como esse é tratado em um tópico inteiro como o tópico 2, é porque o Espírito Santo quer nos admoestar, nos exortar, líderes e liderados, pastores e membros, a todos nós, para que possamos aprender com esse erro de Montano e, ao mesmo tempo, com os erros de irmãos daquela época, e que possamos fugir dos extremos e manter um evangelho na nossa vida sadio, equilibrado, baseado na rocha que é Cristo, e a chama continue acesa. Que Deus vos abençoe. Que a palavra seja a nossa bússola, seja a nossa verdade absoluta, em nome de Jesus. Amém. Querido pastor William Barros, muito obrigado novamente, sempre por sua participação. E o senhor nos ensinou que ao longo dos anos
a igreja foi ficando mais dependente da gestão humana do que da ação do Espírito Santo. É bom nós observarmos e separarmos dois aspectos importantíssimos. Primeiro, a igreja é um organismo vivo e um organismo dotado de questões que são espirituais. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva do Cordeiro. Portanto, esses elementos são fundamentais, cruciais e importantes para que não seja esquecido. Segundo, a igreja também é uma organização e, como organização, necessita toda organização prestar contas no quesito de suas competências voltadas à sociedade, ao governo, àquilo que rege como uma instituição dotada de também permissões, ou seja, de leis que a permitem, também como leis que a cobrem. Então é necessário entendermos, dividirmos. Comunhão de uma igreja como organismo, ela é infalível. Não tem como obtermos erro no cumprimento da execução de um organismo vivo. E uma organização é passível de erro como toda organização. O que eu não posso é confundir e, dentro desse aspecto, nós perdemos o controle daquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. A sua igreja, a sua noiva, ela precisa ser infalível em tudo. Vamos então ao tópico de número 3, onde eu abordarei acerca das lições e alertas dos primeiros séculos. Queridos irmãos, a Bíblia e a história bíblica nesse aspecto estão cheias de ensinamentos poderosos, verdadeiros, que tornam-se um alerta para quem quer viver uma caminhada com Cristo, uma caminhada, portanto, cristã vitoriosa. Mas isso só é possível se tivermos conectados com o poder do Espírito Santo, alinhado com a direção da palavra de Deus, a direção clara da palavra de Deus. Nós podemos nos acomodar, até mesmo esfriar na fé ou cair nas armadilhas da indiferença, se nós não estivermos ligados no Espírito e vivificados nele, vivendo todos os dias para Cristo. Então, torna-se necessário tirarmos as lições que nos alertam para que não caiamos nesta forma de vida terrena e falível. Essa forma vibrante, com devoção, com reverência e sinceridade, de acordo com o que diz a palavra de Deus, vivendo agradavelmente, com reverência e piedade, Hebreus capítulo 12, versículo de número 28, se torna uma exigência para os cristãos no presente século, mas foram referências também para os cristãos que viveram antes de nós. Precisamos ter uma vida agradável, com reverência e dotada de piedade. 3.1. Lidando com os exageros e equívocos. O contexto da igreja de Corinto, na igreja de Corinto estava havendo alguns desordenamentos ou desorganizações acerca das questões dos dons espirituais e suas aplicações. Estava evidente, todos estavam, de certa forma, usando ou sendo usados, mas de forma desordenada, agindo. Alguns membros pareciam desconhecer que o verdadeiro propósito dos dons era um. Outros, eles se exaltavam, sentindo que estavam espiritualmente mais superiores que os outros. Apesar desse fervor todo, trouxe também confusão e divisões que o apóstolo Paulo nos advertiu acerca da igreja. Para muitos, isso poderia ser talvez um motivo de extinguir as manifestações espirituais. Mas o apóstolo Paulo escolheu outro caminho, reconhecendo e observando e dando
orientações acerca deste fato. Vamos ver o que o apóstolo Paulo, então, nos revela. O apóstolo Paulo, agindo como líder, tanto espiritualmente falando, maduro, suficiente para distinguir, dotado de uma capacidade, talvez, do que o Espírito deu para discernir os espíritos, ou seja, de forma equilibrada, ele então passa a escrever à igreja, ensinar sobre alguns pontos que se tornam essenciais, restaurar a ordem e a unidade, sem que pudesse apagar o fogo do Espírito. E é isto. Deus nos ensina por sua palavra que o Espírito age com ordem e com decência. O culto precisa ser proferido racionalmente, com racionalidade, sabendo o que eu estou fazendo, por que estou fazendo e para quem estou fazendo. A unidade do corpo de Cristo, portanto, assim como um corpo humano, ela é composta por diferentes órgãos ou membros que exercem funções únicas. A igreja também, dentro deste aspecto de organismo, ela depende da diversidade das pessoas na operação dos dons como um todo. Se você observar o que diz em 1 Coríntios capítulo 12, versos de número 12 ao 27, você encontrará a base necessária para isso. Vamos à responsabilidade individual, ou de cada um. Cada membro, ele deve ser, por exemplo, observando aqui a revista, usar o seu dom com humildade, também entendendo que ele existe não para o benefício próprio, mas para o benefício do outro, para que possamos colocar em prática em função do coletivo, do corpo de Cristo. Não é para o engrandecimento pessoal. Ele vai dizer isso em 1 Coríntios, capítulo 12, verso de número 7. Portanto, o propósito dos dons é muito mais do que muitos de nós classificamos. Os dons, eles são ferramentas para a operação e edificação da igreja. Não é para que haja competições ou demonstrações de poder espiritual. Outra coisa, eu falo sobre a ordem e decência, principalmente nos cultos, onde devem, de forma ordenada, ser aplicados para que Deus seja glorificado nisso. E para que os crentes que são edificados, conforme 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 40, encontre essa decência. Outra questão importante que ele vai dizer acerca do amor. O famoso capítulo 13 do apóstolo Paulo, que é proferido em muitos casamentos, ele vai destacar uma coisa importantíssima, que o amor é a base de toda manifestação espiritual. Sem ele, os dons perdem o valor. Então, como lição prática para que possamos aplicar aos nossos queridos alunos, esse relato aqui da igreja, ele deve corrigir estes abusos, estes exageros com sabedoria, sem extinguir o fervor espiritual. Possivelmente, talvez, equilibrar, ensinar com zelo que as manifestações do Espírito são propositadas ou trazem a proposta para que a gente possa cuidar do corpo e para que a gente possa edificar o corpo. O objetivo final sempre será esse, a edificação do corpo de Cristo. 3.2. O contínuo exame se torna necessário, o autoexame. Exemplo das igrejas de Éfeso e de Laodiceia, dentro desse contexto, mencionadas aqui na revista. Em Apocalipse, lá no texto vai nos oferecer algumas lições importantes e que são valiosas sobre a necessidade deste autoexame espiritual. Efésio, a igreja de Éfeso, por exemplo, apesar das boas obras e da ortodoxia da doutrina aplicada neste âmbito, você vê que eles haviam perdido o fervor do primeiro amor. Em Apocalipse capítulo 2, verso de número 1 ao 7,
demonstra essa questão. Isso mostra que as atividades que parecem ser extremas não podem substituir o coração apaixonado por Deus. A igreja de Laodiceia, por exemplo, ela era rica, autossuficiente, mas espiritualmente estava vivendo uma mornidão. Jesus vai chamar esta igreja ao arrependimento e vai proferir para que haja uma necessidade de renovação. Apocalipse capítulo 3, verso de número 14 ao 22. Então essas lições que podem ser aplicadas mostram as atividades religiosas não bastam dentro desse aspecto. Deus não se agrada de um formalismo ou de uma conduta que acaba sendo incoerente com o padrão bíblico, sem sensibilidade. O passado não substitui, então, esta questão do presente. Nós precisamos obter as nossas experiências acerca do avivamento. O que foi anteriormente não vai nos isentar da responsabilidade de mantermos uma vida comprometida na oração, com a santidade e também com a vigilância. E é necessário fazermos o autoexame, a autoanálise, que é necessária e essencial. Nossa avaliação espiritual deve ser feita à luz sempre da palavra de Deus. Eu costumo afirmar uma frase que, muito bem dita, não é nós que lemos, mas a Bíblia que nos lê. Essa palavra inerrante, a regra de fé, que foi inspirada pelo Espírito, a palavra vai nos ajudar pelo Espírito a termos as percepções necessárias da nossa falibilidade e na nossa limitação. Nós vemos isso. Nós vemos nesta seara que alguns escritores, como Roger Strondat, ele observa que Jesus advertiu a igreja de Apocalipse. Ele não se conformava com a mediocridade espiritual, os padrões que incluem a fé genuína e a santidade e a verdade, que acabam transcendendo qualquer conforto e também prosperidade que haja. Essa visão, ela vai desafiar a igreja moderna a se alinhar com os valores eternos de Cristo. O 3.3, para encerrarmos, vai nos dar a visão sobre o contínuo avivamento. Vai nos alertar para que os últimos dias que nós estamos vivendo na Terra, como a Bíblia já nos adverte, sobre as características dos últimos dias, como tempos que haviam também de haver esfriamento do amor. Devido à multiplicação da iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Perder o amor por Deus, o amor ao próximo, amor que vai se esvaindo, vai se esfriando. Outro ponto interessante para observarmos e reafirmarmos é acerca da apostasia da fé. Haveria também, nos últimos dias, o afastamento da verdade, muitos abandonando com falsas doutrinas. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1, isso nos deixa claro. Bem como também, um outro ponto é a aparência de uma pseudo-piedade. Alguns mantêm uma fachada religiosa, um formalismo extremo, mas sem a verdadeira transformação que é de dentro para fora. Essa transformação é necessário haver no bom cristão. Quais são os desafios da igreja de hoje? Os nossos desafios são grandes, como igreja moderna. Nós precisamos enfrentar o perigo de nos distrairmos com números e conquistas e muitas das vezes reconhecimento social, enquanto nós ignoramos os ataques sutis do inimigo, que são, na verdade, terríveis. Isso faz com que nosso foco e nossa missão às vezes seja abalada. Nós precisamos manter isso, permanecendo vigilantes e dependentes deste Espírito glorioso de Deus. Portanto, é necessário haver oração, exortação por todos os cristãos. Isso está registrado na palavra de Deus. Eu ensinei que
É preciso evitar que o comodismo e o esfriamento e a indiferença nos impeçam de servir a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Esta é a exigência descrita em Hebreus capítulo 12, verso de número 28. Concluímos então nesta lição que desde o Antigo Testamento o povo de Deus passou por momentos de avivamento e de esfriamento. A presente geração de fiéis não deve ficar indiferente à mensagem que o Senhor endereçou às 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas no qual o Espírito Santo, ele tinha um interesse. O Espírito dizia às igrejas. Assim Deus revela então o verdadeiro estado da igreja, sua vontade e sua provisão. Eu agradeço por permanecer comigo até agora, conosco, Editora Betel. Nós vamos encerrar por aqui, vamos orar. Nós teremos a segunda lição, que eu já conto logo depois da oração. Pastor William Barros, termine com oração, amigo. Oremos, meus irmãos, para que Deus possa nos guardar e possamos manter acesa a chama do Espírito Santo em nossa vida. Oramos a Ti, Senhor, te agradecendo por essa aula, pelo grande despertamento que nos concede e que possamos ficar firmes, servindo a Ti e que a chama esteja acesa. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu queria pedir a você que curta, comente, compartilhe e que você possa ter o maior número de acesso possível através da propagação, do compartilhamento. Se inscreva em nosso canal, fique por dentro de tudo quanto estamos aqui na nossa linda editora propagando para você. A lição que nós estudaremos é a lição de número 3. Vamos falar sobre a Reforma Protestante, um grande evento e acontecimento de avivamento e fé em retorno às Escrituras. Queridos irmãos, até o próximo programa, se Deus quiser. Editora Betel, edificando sempre a casa de Deus.